Nesse vídeo serão abordados os seguintes tópicos. Vamos iniciar com uma introdução que explica a razão do desenvolvimento do padrão IE 1164, tipos definidos dentro desse padrão, funções e subtipos definidos também dentro desse padrão, e descrições empregando o pacote StanderLogic 1164 e síntese empregando esse mesmo pacote. Introdução. Vamos ver agora os motivos do desenvolvimento do padrão IE 1164. O tipo bit, que foi visto até agora, ele não é adequado para descrever um barramento, que é uma linha comum para a transmissão de uma informação. Nesse tipo de circuito é necessário um estado de alta impedância que não é definido no tipo bit. Além disso, nesse tipo de circuito, para a operação é necessário que mais de um controlador acione um mesmo sinal. Para isso é necessária uma função de resolução. Uma outra observação com o tipo bit é que no caso de uma simulação, o valor inicial adotado pelo simulador é o menor valor definido no tipo. Então toda simulação de um tipo bit vai iniciar com o valor 0. Isso pode encobrir um comportamento não previsto na descrição, porque, por exemplo, após a energização de um flip-flop, não se sabe qual que é o nível lógico desse ponto do circuito. Pode ser um nível lógico alto quanto um nível lógico baixo. Assim, o pacote StanderLogic 1164 define novos tipos e funções que superam essas deficiências. Tipos definidos no pacote StanderLogic 1164. Os tipos definidos nesse pacote são caracterizados por um estado lógico. Um estado lógico ele representa um nível lógico e uma força associada a esse nível. Esse conceito de força é utilizado para estabelecer um critério de decisão quando controladores que acionam o mesmo sinal têm níveis lógicos diferentes. Por exemplo, aqui um controlador está impondo um nível lógico alto, outro impondo um nível lógico baixo. Qual que será o resultado dessa associação? O tipo enumerado StanderLogic, definido no pacote StanderLogic 1164, tem os seguintes valores. U, que corresponde à condição de não inicializado, traço, que corresponde a uma condição de não importa, x, que corresponde a uma condição de impondo um valor desconhecido, um nível lógico desconhecido, 0 e 1, que corresponde à imposição de um nível lógico alto e baixo, ao valor w, que corresponde a uma condição de desconhecido fraco, e L e H, que corresponde à condição de um nível lógico baixo e alto de força fraca, e o valor Z, que corresponde a uma condição de alta impedância. Observação. A linguagem não permite a existência de um sinal acionado por mais de um controlador sem existência de uma função de resolução. Conforme foi visto na imagem anterior, por exemplo, os sinais num trecho de código concorrente, dois controladores acionando o sinal S. Qual que será o valor atribuído para o sinal S numa condição divergente de nível lógico? Esse sinal S ele deve ser declarado segundo um tipo com uma função de resolução. E a função de resolução vai estabelecer o valor final de um sinal, dados os valores dos controladores. Tipos definidos no pacote StanderLogic 1164. O tipo StanderULogic, que foi visto anteriormente, ele não tem uma função de resolução incorporada. Dessa forma, uma opção desse tipo não seria permitida, pois somente um controlador pode acionar um sinal do tipo StanderULogic. Já o tipo StanderLogic, ele é um subtipo do tipo StanderULogic, contém o mesmo conjunto de valores e tem uma função de resolução incorporada. Dessa forma, mais de um controlador pode acionar um sinal do tipo StanderLogic. Nessa imagem temos a função de resolução incorporada no pacote. Essa tabela apresenta os resultados no caso de dois controladores acionando o mesmo sinal, mas ela pode ser aplicada novamente para o caso de 3 ou 4 controladores acionando o mesmo sinal. Nessa coluna nós temos o valor imposto por um controlador e nessa linha o valor imposto pelo outro controlador, observando que aqui seria uma condição de força mais fraca e aqui uma condição de força mais elevada. Assim, se um controlador estiver impondo uma condição U, que corresponde ao não inicializado,
devido à força mais elevada, independentemente da condição do outro controlador, o resultado será sempre o valor U, ou seja, não inicializado. No caso de um controlador impor um valor não importa, o resultado corresponderia a um desconhecido forte para todas as condições, excetuando a condição de não inicializado. Temos também a tabela no caso de desconhecido forte e, por exemplo, no caso de níveis lógicos válidos. Então, nível lógico válido forte 0 ou 1, né? Se for um caso de uma alta impedância ou um LH, vai sempre resultar um nível lógico correspondente, a menos no caso em que nós temos aqui um conflito entre dois níveis lógicos fortes, 0 e 1 e, por exemplo, 1 e 0. Nesse caso, o valor resultante seria um desconhecido forte. Os resultados são semelhantes aos anteriores no caso de um desconhecido fraco e um nível lógico alto, baixo, fraco. E, finalmente, a condição que tem a menor força, ela somente é mantida no caso dos dois controladores estarem com a condição Z. Nessa imagem temos alguns exemplos de operação do tipo Standard Logic. O inversor, que recebe na sua entrada um nível lógico baixo, fraco ou forte, teria na sua saída um valor correspondente a um nível lógico alto, forte. Recebendo um nível lógico alto, fraco ou forte, teria um nível lógico baixo, forte. No caso de conflito, por exemplo, essa saída tentando impor um nível lógico alto, forte, e essa saída tentando impor um nível lógico baixo, forte, o resultado seria um valor correspondente a um valor desconhecido com nível forte. No caso de uma saída do tipo dreno aberto, o nível lógico baixo, fraco ou forte resultaria num nível alto, fraco, e aqui no caso de uma entrada com nível lógico alto, fraco ou forte, o resultado seria um nível lógico baixo, forte. Aqui representaria um estado de energização de um circuito que seria simulado. Então, essa condição, que não receber nenhum valor, ainda estaria com o valor não inicializado, e a saída de uma outra porta lógica também estaria com o valor não inicializado. E nesse caso, em que nós temos um valor que corresponde a um estado de alta impedância, não existe nenhum nível lógico definido associado com esse valor, a saída de uma porta lógica seria um desconhecido forte. No pacote são definidos também subtipos do tipo Standard Logic, assim troca de valores são possíveis. Todos são definidos com uma função de resolução, de forma que mais de um controlador pode acionar o mesmo sinal. E aqui tem a relação dos subtipos definidos. Uma observação que a definição de uma função de resolução vai ser vista no capítulo 14. Nessa imagem temos uma relação dos operadores lógicos para tipos Standard Logic. Então temos as funções que são definidas como a operação de e, não e, ou e assim por diante. E essas funções elas têm a mesma designação de funções definidas no pacote padrão, pacote std. Então estamos tendo aqui um sobrecarregamento dessas funções. Como o tipo Standard Logic e esses outros tipos são subtipos do tipo Standard Logic, essas operações também são válidas para esses subtipos. O valor de retorno dessas funções é um subtipo com uma função de resolução. E a saída também modela apenas valores com força mais elevada. Nessa imagem temos os valores de retorno para uma função e colocados na forma de uma tabela. Analisando as operações como uma porta lógica, se uma das entradas tiver um nível lógico baixo, independentemente do valor da outra entrada, o resultado será sempre um nível lógico baixo. No caso das duas entradas com nível lógico alto, por exemplo, essa condição, essa condição, essa condição e essa condição, o resultado vai ser um nível lógico alto na saída. Para os demais casos, temos que uma ou mais entradas tem um valor que não está associado a nenhum nível lógico.
Nesses casos, prevalece a condição de não definido, não inicializado, ou então de valor desconhecido. No pacote são também definidos operadores lógicos como e, não e, ou, para os tipos Standard Logic Vector e Standard ULogic Vector. Observar novamente o sobrecarregamento da designação dessas funções. Funções de conversão para tipos bit e bit vector também estão disponíveis no pacote. Basicamente, elas detectam o nível lógico dos objetos de entrada. Então, valores com nível lógico alto, 1 ou H, são convertidos para 1 do tipo bit, 0 ou L convertidos para 0 do tipo bit, e outros valores retornam também com o valor 0. Funções de conversão de Standard Logic Vector para Standard ULogic Vector também são disponíveis, mas normalmente elas não são utilizadas. Funções que detectam bordas de subida ou bordas de descida, que podem ser aplicadas em sinal de relógio, são disponíveis, retornam um valor booleano no caso da detecção, e também para detectar valores sem correspondência com o nível lógico válido, por exemplo, esse conjunto de valores. Retorna um valor booleano caso for detectado algum desses valores. Descrições empregando o pacote Standard Logic 1164. Pelo total de informações apresentadas até agora, isso parece muito confuso e complexo. Nós vimos tipos caracterizados por um estado lógico, sendo que um estado lógico representa um nível lógico e uma força associado. Vimos também o tipo Standard ULogic, que não tem uma função de resolução incorporada. Ou seja, somente o controlador pode acionar um sinal do tipo Standard Logic. Isso não seria permitido. Vimos também os valores que são definidos nesse pacote. Vimos também a função de resolução. Vimos também o tipo Standard Logic, que tem uma função de resolução incorporada. Assim, mais de um controlador pode acionar um tipo Standard Logic. Esse tipo de esquema seria possível. E vimos também que o tipo Standard Logic é um subtipo do tipo Standard Logic, que contém o mesmo conjunto de valores. Então fica a dúvida, um tipo Standard Logic, Standard ULogic ou um tipo Standard Logic? Tipo Standard ULogic Vector ou um tipo Standard Logic? Nós vamos ver que as descrições empregando o pacote Standard Logic 1164 basicamente vão utilizar o tipo Standard Logic. Descrições empregando o pacote Standard Logic 1164 deverão empregar o tipo Standard Logic. Esse tipo contém uma função de resolução e mais de um controlador pode acionar um tipo Standard Logic. Com relação aos valores empregados numa descrição visando a síntese, serão empregados os valores 0 e 1, que correspondem a níveis lógicos válidos, o valor z, que corresponde a uma condição de alta impedância. Os valores que serão obtidos na simulação de uma descrição visando a síntese serão esses três valores, já vistos. O valor U, que corresponde a uma condição de um ponto no circuito, um sinal, uma variável que não recebeu ainda nenhum valor durante o ciclo corrente da simulação. E o valor X, que corresponde a uma condição de conflito, por exemplo, dois controladores aplicando sinais com níveis lógicos diferentes, aplicando, por exemplo, um valor 0 e aplicando um valor 1. O pacote Standard Logic 1164, normalmente ele está previamente compilado e armazenado na biblioteca I3E. E para utilizar os itens de um pacote, como toda descrição, deve ser incluídas as cláusulas library, indicando o local de armazenamento do pacote compilado, e a cláusula use para tornar todos os itens visíveis para a descrição. Nessa imagem temos o exemplo de uma descrição empregando o pacote Standard Logic 1164. Ela contém um erro, pois nessa descrição nós temos mais de um controlador acionando um sinal sem função de resolução. A descrição inicia com a cláusula library, indicando o local de armazenamento do pacote compilado, e a cláusula use, tornando todos os itens do pacote visíveis. Nesse código nós temos 4 comandos de transferência de sinal. Essas transferências são condicionadas ao sinal cell. O sinal SBit, que é um tipo bit vector,
recebe o valor de dois controladores diferentes quando o sinal de seleção estiver com o valor 1. Como um tipo bit vector não tem uma função de resolução, isso gera um erro no momento da compilação, e o compilador informa que o sinal sbit, que é um sinal sem função de resolução, tem múltiplas fontes. Ele tem os controladores apontados aqui na linha 15 do código e na linha 16 do código. No caso dos comandos das linhas 18 e 19, nenhuma mensagem de erro é apresentada pela ferramenta de compilação. Isso porque esse sinal é um sinal do tipo Standard Logic Vector, contém uma função de resolução, e num eventual conflito entre os valores desses dois controladores, a função de resolução é responsável por definir o valor final resultante dos valores aplicados. O código da imagem anterior foi alterado de forma a remover por comentários as linhas que apresentariam erro no momento da compilação. Então esse novo código agora pode ser submetido a uma ferramenta de compilação e nenhum erro será gerado. Esse código, entretanto, submetido a uma ferramenta de síntese, gerará uma série de mensagens de erro. Isso porque esse código não tem sentido do ponto de vista de um circuito a ser sintetizado. Nós temos aqui um sinal de seleção, e esse sinal de seleção pode colocar aqui o valor proveniente dessa linha em conflito com o valor proveniente dessa linha. Num circuito real, não existe uma função de resolução que vá definir o conflito entre níveis lógicos diferentes. Então a ferramenta de síntese informa que ela não pode não pode gerar esse circuito, porque os sinais têm vários acionadores. Aqui ela identifica, como é um vetor de 4 bits, ela identifica cada uma dessas linhas que são controladas por controladores diferentes. Nos códigos das imagens anteriores, nós tínhamos comandos de transferência de sinal condicionadas ao sinal cell. Isso tudo aqui, os dois comandos numa região de código concorrente. Vamos agora ver uma alteração nessa descrição, em que nós estamos realizando essa transferência em regiões de código sequencial. Serão aqui implementados dois processos, cada um desses processos realizando a transferência do sinal da informação para sbit. Esse primeiro processo, sensível aos sinais cell, xbit e ybit, nós temos uma construção case when, que realiza a mesma operação descrita nessa linha. No segundo processo, também sensível aos mesmos sinais, nós temos um comando if then else, que realiza a mesma operação descrita nessa linha. Esses dois processos são comandos concorrentes e são executados conjuntamente, da mesma forma que seriam executados esses dois comandos. Submetendo essa descrição para uma ferramenta de compilação, será gerada uma mensagem de erro, como nos casos anteriores. O problema é que o sinal sbit é um tipo bit vector sem uma função de resolução, e ele tem múltiplas fontes. Tem aqui, no caso, o controlador na linha 12, aplicando um valor nesse sinal, e aqui tem um controlador na linha 20, aplicando um outro valor nesse sinal. Como ele não tem a função de resolução, isso gera uma mensagem de erro. Esse código visa ilustrar a transferência de informação entre um sinal para um outro sinal, e aqui um sinal que passa por uma das funções definidas no pacote Standard Logic 1164. Aqui nós apresentamos os comandos do código da imagem anterior. Então, para a primeira linha do código, nós temos uma transferência do sinal A para o sinal S. Nós observamos aqui que todos os valores presentes em A estão presentes em S, como se fosse uma transmissão direta entre os valores de A para S. Nas linhas restantes do código, como elas passam por funções lógicas definidas no pacote Standard Logic 1164, o valor de retorno é um subtipo UX01. Então nós observamos aqui nessas linhas da carta de tempo que apenas os valores correspondentes a UX01 estão presentes aqui na saída.
Dessa forma, a saída dessas portas lógicas é modelada com uma condição de força mais elevada. Níveis lógicos definidos como L e H, que tem uma força fraca, são convertidos para níveis lógicos 0 e 1 com uma força mais elevada. Níveis lógicos indefinidos são convertidos para o valor x, que tem uma força mais elevada. Nessa imagem temos mais um exemplo de um código que visa apenas ilustrar as operações com os valores de um tipo Standard Logic. Nós temos aqui o sinal S sendo controlado por A e B e o sinal S0 sendo controlado por A e B negados. No caso do sinal S, nós temos uma transferência direta de valores e no caso de conflito, o valor resultante é determinado pela função de resolução. Então, todos os valores possíveis são aplicados a esse ponto e o resultado é dado pela função de resolução. No caso dos sinais S0, nós passamos pelo operador lógico NOT do pacote Standard Logic e os valores disponíveis nesse ponto são o subconjunto de valores definidos pelo subtipo UX01. Então, apenas esses valores vão entrar nesse ponto e o resultado do eventual conflito desses valores também é determinado pela função de resolução, conforme apresentado aqui na carta de tempos. Operações com o valor não importa. Esse valor, pela definição do padrão, corresponde à condição de não importa, ou seja, tanto faz. O simulador, entretanto, não incorpora o significado dessa condição. Por exemplo, se fosse realizado um teste y igual ao valor não importa, deveria sempre retornar o valor verdadeiro. Entretanto, somente é retornado o valor verdadeiro se o valor y contiver também um valor não importa. Qualquer outro valor, um 0, um z, não retornaria esse valor. O significado do valor, ou seja, a correspondência com relação ao não importa, é considerada apenas na função Standard Match do pacote IE Numeric Standard, que vai ser visto no capítulo 11. Síntese empregando tipos do pacote Standard Logic 1164. A síntese de um tipo enumerado estabelece uma codificação binária dos valores definidos. Então, por exemplo, um tipo estado definido com esses valores vai ser estabelecido um código para cada um desses valores e esses valores vão ser atribuídos pela ferramenta de síntese. O tipo enumerado Standard ULogic, definido no padrão, possui 9 valores. Mas não vai ser necessário 4 linhas para a codificação desses valores, não é esse o objetivo. O objetivo do padrão é modelar o comportamento de uma interligação digital. Dessa forma, as ferramentas de síntese estabelecem uma correspondência entre os valores e o comportamento desejado para a operação. O valor não importa não tem uma correspondência com o nível lógico válido. A ferramenta de síntese pode, eventualmente, empregar no caso de uma atribuição desse valor para um sinal ou uma variável, utilizar na minimização lógica. O valor z também não tem uma correspondência com o nível lógico válido. A ferramenta de síntese pode, no caso de atribuição desse valor por um objeto, um sinal ou uma variável, inferir uma porta com uma saída de estado de alta impedância. Os valores U, X e W também não têm correspondência com o nível lógico válido. Eles são empregados na simulação para detectar conflitos entre sinais acionados e definir a condição de não inicializado em pontos do circuito. A ferramenta de síntese pode atribuir o valor não importa nesses casos. Nota, uma descrição visando a síntese contendo operações com esses valores U, X e W devem ser avaliadas com certo critério. Será que elas vão ser corretas para a síntese? Provavelmente não. A gente tem que lembrar que um circuito digital interpreta apenas níveis lógicos válidos. Qualquer outra condição, qual será o comportamento desse circuito? Não tem definição. Os valores 0, 1, L e H são os únicos com correspondência a níveis lógicos válidos. Para a ferramenta de síntese, um valor L ou 0 corresponde ao nível lógico baixo, um valor H ou 1 corresponde ao nível lógico alto. A força associada a esses valores é ignorada. Com relação à atribuição do valor H a um sinal ou a uma variável, nessa condição deveria ser inferida uma porta do tipo dreno aberto pela ferramenta de síntese. Ou seja,
Numa condição de nível lógico alto, a força é fraca, e numa condição de nível lógico baixo, a força é mais elevada. Entretanto, isso não ocorre. Basicamente, as ferramentas de síntese seguem a modelagem das funções, que retornam um tipo UX01, ou seja, níveis lógicos com força elevada e condições não definidas também com força elevada. Nessa imagem temos um exemplo de associação dos valores Standard Logic adotados por uma ferramenta de síntese. Os valores 0 e 1 vão ser associados a 0 e 1, o LH associados a 0 e 1, o Z associado ao valor Z, e os outros valores são associados à condição X, que seria semelhante à condição não importa. Dependendo um pouco do contexto, a ferramenta de síntese pode escolher um valor 0 e 1. Nessa imagem temos um código correspondente à descrição de saídas com estado de alta impedância, numa região de código concorrente. O sinal de habilitação nível lógico alto ativa a saída, nesse caso transferindo o valor de A para a saída S e o valor de A negado para a saída S0. E no caso 0, a condição da saída é uma condição de alta impedância, esse valor transferido para as saídas. O código apresentado na imagem anterior pode ser sintetizado. Com relação à simulação, podemos fazer algumas observações. Com relação ao sinal S, ele segue o sinal A, então todos os valores apresentados na entrada A vão ser os mesmos apresentados na saída S quando a porta estiver habilitada. No caso do sinal S0, como ele é uma função lógica do pacote 1164, ele vai retornar um tipo UX01. Então, apenas esses valores vão estar apresentados aqui na saída. Então, observamos aqui que a condição 11 e 00 corresponde aos níveis lógicos baixo e alto negados. A descrição vista anteriormente para saídas com estado de alta impedância pode ser alterada utilizando comandos sequenciais. Então, nós temos aqui um processo sensível ao sinal A de entrada e ao sinal de habilitação. E aqui temos o código. Se a condição de habilitação estiver ativa, transferido o valor A para S e o valor A negado para S0. Caso contrário, é transferido um valor correspondente à condição de alta impedância. As duas descrições vistas anteriormente, submetidas à ferramenta de síntese, geram o mesmo circuito nível RTL. Observamos aqui as portas com estado de alta impedância e aqui os inversores aplicados na condição para a saída S0. O código nessa imagem visa ilustrar como a ferramenta de síntese opera com os valores L e H. Ele não deve ser visto como um código interessante com o objetivo de síntese de um circuito, é apenas para ilustrar essas operações. No código nós temos 3 comandos de transferência condicional do sinal. No primeiro comando, nós temos que o sinal X recebe o valor H quando a entrada A tiver 0 e o valor L quando a entrada A estiver com nível lógico alto, e recebe o valor Z nas condições restantes. Da mesma maneira, o sinal Y recebe o valor 1 quando a entrada A estiver com o valor L e 0 quando estiver com o valor H, e a condição Z nas condições restantes. Com relação ao circuito sintetizado nível RTL, para essas duas transferências de sinal, nós observamos aqui apenas uma operação de inversão, não temos aqui nenhuma condição de alta impedância nesse circuito. Como é que a ferramenta de síntese interpretou? Nessa primeira parte do código, foi detectado um nível lógico válido, quando a condição for a entrada tiver um nível lógico 0, e aqui uma outra condição válida com relação ao nível lógico alto. Transfere o valor H e L. São valores correspondentes a nível lógico alto e baixo. Uma operação de inversão. A última condição é ignorada, pois 2 níveis lógicos válidos já foram detectados na entrada A. Com relação a esse trecho do código, nós temos algo semelhante. Temos aqui uma condição de nível lógico válida detetada, o L, nível lógico baixo, e outra condição de nível lógico válido, o H, um nível lógico alto. As duas condições já foram
satisfeitas com relação aos possíveis níveis lógicos da entrada A. Transfere um valor 1 no caso de L e transfere um valor 0 no caso de H. Também está sendo realizada uma operação de inversão. Para o circuito sintetizado, nós observamos que apenas para a saída Z foi inferida uma porta com condição de alta impedância. Então, no código aqui nós observamos que o sinal Z recebe o valor alto quando a condição de A estiver nível lógico alto, então a Z recebe um nível lógico alto e recebe a condição de alta impedância para os outros valores, ou seja, o outro valor que tem uma correspondência com nível lógico válido corresponde a 0. Então, nesse caso, quando a habilitação estiver com nível lógico baixo, será colocada a condição de alta impedância nessa saída. Essas observações feitas podem ser vistas na janela de mensagens da ferramenta de síntese, onde se observa aqui que na linha 11 a cláusula others nunca foi usada para síntese. Então, aqui na linha 11 a cláusula others nunca foi utilizada. E também na linha 15 a cláusula others também nunca foi utilizada para síntese. Ou seja, foram detectados dois níveis lógicos válidos, 0 e 1, L e H. As condições restantes desses níveis são ignoradas pela ferramenta de síntese. Com relação à detecção de bordas de subida e descida, empregando sinais do tipo Standard Logic, deve ser considerada a existência de outros valores além de 0 e 1. Assim, uma transição válida deve considerar os valores antes e depois do evento. Por exemplo, uma transição de Z para 1 não pode ser considerada uma borda de subida válida. Então, o teste de uma borda de subida deve verificar as seguintes condições. Ocorreu um evento, o valor atual, por exemplo, é um nível lógico alto, e o valor anterior era um nível lógico baixo. Do ponto de vista de síntese, o atributo last value não é possível de ser sintetizado. E assim o comportamento da ferramenta nem sempre é definido. Então, dessa forma, é conveniente empregar as funções disponíveis no pacote. Por exemplo, a função rising edge retorna um valor verdadeiro na ocorrência de uma borda de subida, e a função falling edge retorna um valor verdadeiro no caso de uma borda de descida. Assim, é mantida uma compatibilidade entre a simulação e síntese, e essas funções são aceitas pela ferramenta de síntese. A título de ilustração, foi implementada uma descrição que contém 3 comandos para a síntese de um flip-flop do tipo D. Uma delas emprega o teste completo, conforme visto, ou seja, verifica um evento, verifica a condição atual, se tem um nível lógico alto, e verifica a condição anterior, se tinha um nível lógico baixo. Aqui tem um outro comando, que usa a função rising edge, e aqui um outro comando que utiliza apenas a verificação de um evento e se o valor atual corresponde ao nível lógico alto. Tudo isso utilizando o tipo Standard Logic. O resultado da síntese nível RLTL foi correto para os 3 casos, mesmo que no caso em que o teste foi realizado de forma incompleta. Para a ferramenta de síntese, um evento válido é uma transição entre 2 níveis lógicos. Não existe a ocorrência de um evento entre um valor Z e um valor 1, conforme visto anteriormente. Mas no caso de um simulador, isso pode ocorrer. Então, haveria diferença entre o circuito simulado e o circuito sintetizado. Finalizando o vídeo, fica a sugestão de leitura adicional de saídas com estado em alta impedância, um bloco de guarda, a síntese com o valor não importa, no caso de minimização de tabelas, e o comando null na construção case when e valores standard logic. Fica também sugestão para a próxima aula, a leitura das páginas 170 a 178 da primeira edição e 173 a 182 da segunda edição, e também a seguinte série de exercícios.